21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Estima-se que só no Brasil 300 mil pessoas tenham a síndrome. E a cada 700 partos, uma pessoa nasce com a síndrome. Se faz cada vez mais necessário estimular esse debate para incluir essas pessoas na sociedade e dar o acompanhamento que elas precisam para se desenvolverem como cidadãs, como seres humanos capazes de muitas coisas. O preconceito tem que ficar lá para trás. E é por isso que hoje, neste dia especial em que se celebra esta data, nós convidamos a psicóloga da PAI, Daniela Neri, para tirar algumas dúvidas. A gente já vê tanta divulgação sobre a síndrome, mas eu acho que é importante a gente continuar falando para poder acabar com todas as dúvidas sobre essa questão e quebrar qualquer tipo de preconceito que ainda reste, não é? Então vamos começar essa conversa. Daniela, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por vir mais uma vez participar do Estúdio 89. Vamos começar perguntando o básico, né? O que causa a síndrome de Down e o que é a síndrome? É uma doença? Não é uma doença? Explica pra gente. A síndrome de Down é uma alteração genética, né? Ela acontece lá atrás, no momento da concepção, na divisão celular. Nós todos temos 46 cromossomos em cada célula, né? No caso da síndrome de Down, no par número 21, existe uma trissomia, são 3 cromossomos ao invés de 2, né? Então, por isso mesmo que a data da comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down é o dia 21/3. É essa alusão ao cromossomo 21 que é triplicado. 21, então nós temos 2 cromossomos. 2 cromossomos. E quem tem o Down tem 3 cromossomos. No cromossomo 21. No 21, né? Nós temos 46. Célula. Isso. Então é uma alteração genética. Genética. Em cada célula. E como o nosso corpo, o nosso organismo todo é formado pelas células, as mudanças nas pessoas com síndrome de Down abarcam também as características físicas, né, intelectuais, fisiológicas. Então, tem critérios assim, de alterações em todo o organismo da pessoa com síndrome de Down. E nós vemos essas características de forma distinta nos portadores da síndrome. Alguns com comprometimento maior da capacidade intelectual, outros menor, até das habilidades motoras, a própria aparência. Às vezes em um é bem mais acentuada da síndrome do que em outro. Tem uma classificação, um grau da síndrome nos indivíduos ou não? Essa classificação ela está baseada também na alteração, né? Essa mudança no cromossomo 21 tem especificidades, né? Que a gente denomina 3, a trissomia simples, o mosaicismo e a translocação. São questões genéticas, né, que causam essas diferenças individuais. E com relação à deficiência intelectual, né, o grau de comprometimento, é porque a síndrome de Down ela tem como comorbidade a deficiência nessa parte cognitiva. E aí sim tem esse grau. Só explicando para os nossos ouvintes internautas, o que é comorbidade? Comorbidade é quando se juntam 2 patologias. 2 doenças. Isso. Então, a síndrome associada a uma segunda doença que pode ser ocasionada, desencadeada por ela. Isso, então, ela associa a outras doenças neurológicas. Também, né? Nesse caso, seria a deficiência intelectual, que é um outro transtorno, né? Aí, dependendo do grau de deficiência intelectual, que ele vai aprender mais na escola ou não, que vai compreender mais os fatos cotidianos ou não, né? E outras comorbidades, que é essa junção, também está relacionado ao fisiológico, as cardiopatias, que são as doenças do coração, né? 50%, se não me engano, dos bebês com síndrome de Down já nascem com o coração com um defeitinho, né? E aí eles precisam de uma intervenção cirúrgica, às vezes, quase que imediata ao nascimento. E é por causa desses problemas secundários, dessas doenças secundárias, a síndrome de Down, é que a expectativa de vida deles é menor do que a nossa? Mas isso tem mudado muito. Antes havia uma expectativa entre 25 e 35 anos só. Mas antes de termos essas informações, o acesso aos tratamentos, né? Por exemplo, a questão da cardiopatia é algo que precisa ser acompanhado, né? Porque leva à morte. Então, se desde cedo
já sabendo-se disso, né, até mesmo no momento do pré-natal, já viu que a criança tem possibilidade de ter a síndrome de Down, aí já vai analisar aquele coraçãozinho ali como está sendo constituído, para ver se necessita de uma intervenção imediata ou não. Então, e todas as outras terapias, isso faz com que a expectativa de vida aumente. E agora a gente tem chegado a uma expectativa de 60 a 70 anos. Ah, que ótimo. E lá na PAI de Caratinga, qual que é o aluno mais velho? Você saberia dizer? Com síndrome de Down, Sim. Se não me engano, ele já chegou aos 30 anos. E tá bem. Bem. A gente tem o Peter, né, em Caratinga, que todo mundo conhece. O Peter já passou de 40 há algum tempo. Eu acho que ele já tá chegando aos 50, né? Quem souber aí, fala pra gente quantos anos o Peter tem já até tá com cabelo branquinho. É verdade. Já ele passar na rua, né? Isso é muito bom. Então, a expectativa de vida desses portadores de síndrome de Down aumentando em todo o mundo, né? Graças à evolução da medicina, esses cuidados. E falando em cuidados, que tipo de acompanhamento é preciso ter logo na primeira infância? De forma geral, né? Os casos variam, mas de forma geral, o que é importante estar atento, que cuidados precisam ser tomados? A criança com síndrome de Down tem também, como uma característica básica, a hipotonia. Isso significa aquela criança molinha, que demora a sustentar o pescocinho, né? No desenvolvimento normal de um bebê, primeiro sustenta o pescoço, né? Depois já senta até andar, né? Então ele é mais molinho e essa hipotonia tem a ver também com a musculatura orofacial, musculatura da boca. Então isso faz com que haja um atraso, tanto para falar quanto para andar. Então seria necessário, nesse caso, do fisioterapeuta e do fonoaudiólogo, né? Como eu falei, as questões fisiológicas de doenças do coração ou hipertiroidismo também que é associado, então ele precisaria de um médico também, né? Então, terapeuta ocupacional também para estimular aí essa criança, né, nessa autonomia, na aquisição das funções básicas de atividade de vida diária. E no caso da família, com relação a essa primeira infância, né, ao impacto aí do diagnóstico, aí entra o profissional da psicologia. Também para amparar. E é difícil ter acesso a toda essa estrutura de acompanhamento aqui em Caratinga hoje? Quais são as alternativas para as famílias que não têm muito recurso financeiro? Na PAI nós temos todos esses profissionais à disposição, né? Acredito que existem também nos serviços públicos, né? No CRAS, em outras clínicas aí voltadas para o serviço do município, que também tem um profissional ou outro à disposição, não só daqueles com síndrome de Down, né? Mas de outras deficiências também. Então a PAI oferece toda essa estrutura. Sim. E há vagas, se o pai chegar para procurar, ou tem fila de espera? Existe uma fila de espera principalmente na área de saúde, né? Mas também lá é oferecido a escola, né? Então, na escola não há fila de espera. Mas em algumas áreas de saúde, aí sim, infelizmente, nós precisamos de ter um pouquinho de paciência até chegar à vez desse paciente. Mas nos casos, só te cortando, esses casos mais especiais, assim, de bebês, que a gente precisa mesmo de uma estimulação imediata, é dada uma prioridade. Então é chegar e conversar, é importante não deixar de procurar, Exatamente. né, Daniela? Eu acho também que essa nossa conversa é importante para esse pai ou essa mãe, a família que está em casa meio recolhida, né, ainda impactada por essa nova realidade que chega, que muda a rotina de todo mundo, para buscar apoio, né? Ainda há famílias que resistem ao tratamento, que ainda preferem deixar a criança dentro de casa? Sim, porque isso está muito voltado à questão emocional daquele familiar, né? Porque não há como negar que receber um diagnóstico é um momento muito difícil, muito doloroso, né? E a gente não pode negar esse momento. A família ela precisa vivenciar isso, aceitar, trabalhar e buscar o profissional da psicologia para contribuir nesse momento de aceitação. Porque quanto mais ele sofre e nega aquele acontecimento, mais tardia fica a busca do atendimento para o filho. E isso é muito prejudicial para ele, né? Porque o bebê, principalmente com síndrome de Down,
ele precisa ter essa estimulação precoce para que esse desenvolvimento venha mais rápido. Logo nos primeiros meses. Logo nos primeiros Há muito meses. que se fazer a partir do momento que nasce, já há como estimular em casa mesmo, né? Imagino, com fisioterapia. Sim, né? Com a estimulação em casa, através da orientação, né, do profissional, ela é fundamental, porque o profissional ele fica com a criança durante um curto período, né? E aí a gente vê muito essa diferença daqueles pais que atendem às nossas orientações e que estimulam em casa, a criança desenvolve com uma velocidade muito maior do que aquelas que infelizmente não possuem esse tipo de contribuição familiar. Mas deixando claro que existe essa dificuldade, né? Ela é real, não dá para fingir. As expectativas de uma mãe, de uma gestante, é ter um filho perfeito, né? Saudável. E quando chega esse momento de uma notícia ruim, inesperada, então precisa se trabalhar essa família para que ela tenha condições de levar o atendimento adequado para o filho também. E por isso que a PAI tem psicóloga, né, para dar esse suporte, né? Também. Porque até como lidar, eu imagino também, como lidar com os demais familiares, né? Além do núcleo ali próximo da criança, porque há também uma reação dos tios, dos avós, dos vizinhos. Há que se dar um suporte também para a pessoa se posicionar e se fortalecer, né, Dani? Claro, né? A gente luta muito com relação a isso, a essa conscientização. E hoje, o dia ele foi criado exatamente para que façamos isso, né? Tenhamos mais oportunidades ainda de falar sobre essas questões, de informar, porque na medida em que qualquer um de nós tem informação, a gente sabe lidar melhor. E aquele que está desanimado? Eu não acredito que meu filho ou minha filha vai conseguir se inserir socialmente, não vai conseguir aprender. Porque também às vezes dá essa desesperança, né? Não, eu vou lidar aqui com todo amor com ele, mas ele vai ser sempre especial e limitado. Eu já vi casos de evoluções fantásticas, né? Gostaria que você falasse da sua experiência com esses pacientes, dessa evolução comportamental, né? De interação com as pessoas, nas atividades profissionais. O que você já viu na sua experiência profissional? Né? Tem muitos casos aí que nos deixam maravilhados, né? Com tanta evolução. E de concluir o terceiro ano, né? De participar de viagens em que são realizadas Olimpíadas e se destacar no esporte, né? Já tivemos também um tempo atrás, uma aluna que ela tinha, pelo fato dessa hipotonia, então ela tinha uma elasticidade muito boa. Então, tá vendo como que uma coisa que às vezes é contra, a gente pode trabalhar a favor. Ela era muito flexível. Ela era muito flexível, ela se dava muito bem no balé, né? Então, assim, esse é o ponto principal, de conseguir enxergar o positivo naquilo que às vezes parece que tá nublado, né? Aquele tempo que tá ali obscuro, tem um sol de trás. Basta a gente saber olhar. É o pai e a mãe também acreditar, né, no filho, no potencial, né? Tudo está voltado à fé que a gente deposita na vida e nas pessoas, né? E no caso das pessoas com deficiência, né, especificamente a síndrome de Down, já tiveram muita reclusão, né? Antigamente eles ficavam em casa, eles não participavam da sociedade, né? Não conviviam como iguais. E hoje em dia, ainda bem que isso tem mudado, né? Tem crescido cada vez mais a participação social, comunitária. E é isso que tem que acontecer mesmo para que volte essa fé nas pessoas com deficiência também. E nas campanhas da Síndrome de Down, a gente sempre vê as crianças sorrindo. E as que eu conheço, eu tenho essa imagem, acho que muitas pessoas têm, de que eles são muito amorosos, são muito carinhosos, às vezes, por vezes, muito carentes também. Tem essa característica emotiva mais aflorada ou também é de indivíduo para indivíduo? É de indivíduo para indivíduo, mas sabe o que eu gosto de pontuar? Que nós, que não temos uma deficiência, a gente tem um certo receio, às vezes, de chegar e abraçar, de ser carinhoso. Às vezes a gente fica mais recuado mesmo, não sabe se a pessoa vai gostar. E eles, por não ter
essa característica que muitas vezes eu considero negativo, eles se soltam, né? Liberam essa emoção que é própria de todos nós. Gostar do toque, gostar do carinho, gostar do afeto, né? Mas a gente às vezes fica envergonhado, constrangido, né? Achando que não é hora para aquilo. E eles não. Eles São se mais sentem livres espontâneos, para assim. essa questão, exatamente, mais espontâneos. Entendi, isso é muito bom, né? Porque enche o convívio, ambientes de amor, a casa. Exatamente. E E que nos ensina também. E nos ensina, sem dúvida. E que recado você tem para deixar nesse dia hoje? Vamos falar aqui para a mãe que recebeu o diagnóstico de síndrome de Down, para o bebê que está esperando. Que mensagem você, como psicóloga, dá para ela neste momento? Como eu te disse, né, não dá para negar o sofrimento, a dor. Ela existe, mas ela passa, né? E ela passa na medida em que essa mãe acredita que esse filho é um filho que vai vir cheio de potencialidades, que ele vai viver uma vida assim como qualquer outra criança, né? Que ela vai poder proporcionar isso para esse filho e ela vai se surpreender a cada fase do desenvolvimento com muito amor, né? E isso é o que nós seres humanos mais desejamos, receber amor. E isso, sem dúvida, ela vai receber todos os dias. Então, sacudir a poeira, né? Buscando um tratamento, buscando uma ajuda e lutar a favor dessa causa que é tão bonita e que precisa de mais membros aí que se unam a ela, assim como, né, o tema da campanha desse ano, que é Ninguém Fique para Trás, para que a gente não deixe ninguém para trás mesmo, que todos possamos caminhar juntos e unidos, né, com as capacitações e potencialidades de todos eles e de todos nós também. Acho que essa sua resposta também valeu para os pais que já estão com seus bebês aí em casa, né? Nessa luta diária e nessa rotina, empenhados na sua evolução enquanto indivíduos. E para a sociedade como um todo, o que é que a gente precisa evoluir? O que está faltando? A gente precisa evoluir na compreensão, né? E eu digo também no amor, na medida em que a gente tem mais cuidado, né? Carinho pelo outro, empatia principalmente. Acho que a palavra é empatia. De se colocar no lugar daquele ali, a gente consegue compreender, consegue amar, né? E consegue ficar bem longe do preconceito e da discriminação. Obrigada, Daniela, mais uma vez, pelas informações, pela entrevista. Então, hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. Aproveite esta oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a síndrome e para quebrar qualquer resquício de preconceito, como a gente disse no início. Voltamos com o Estúdio 89, qualquer dia, em qualquer horário. Obrigada pela sua audiência e ser diferente é normal. Até a próxima!